Glória, glória a Deus. Graça e paz. Que bom estarmos aqui nesse domingo, na parte da tarde, como a permissão de Deus para juntos estarmos para celebrarmos. Estivemos hoje pela manhã operando com um belo trabalho ali em Árvore, e muito feliz por participar ali e ver o que Deus está fazendo naquele lugar. É muito bom ver o andamento e o crescimento da obra, do trabalho, e perceber o que Deus tem feito. Eu louvo a Deus pela vida do evangelista José Pedro, da sua esposa, que tem dedicado ali um excelente trabalho, e nós temos visto o bom andamento daquela obra. Agradeço a missionária Fabíola, evangelista Fernando, que estão responsáveis na ausência desse casal. Eles estão de férias no Brasil, e durante esse período, o evangelista Fernando e Fabíola têm ali realizado esse trabalho. E na ausência do evangelista e da sua esposa, o presbítero Josué e a diaconisa Raquel estiveram ali dando o apoio. Então é muito bom ver o crescimento, o bom andamento e o progresso do trabalho da obra de Deus. Boas notícias, informações muito boas do grande mover de Deus aqui pela manhã. A missionária Cleide foi tomada e usada com poder e autoridade, ministrando a palavra de Deus. O Espírito teve liberdade para falar, agir e operar como Ele quis e da forma que Ele quis. Agora à tarde, vocês vão me ouvir. Pastor, é o seguinte, é uma conversa, né? Então nós precisamos abordar um assunto aqui, ou dar sequência no que temos conversado já desde esta manhã, falando sobre relacionamentos de pais e filhos. Essa tela aqui não está ligada. Se puder me auxiliar aqui, me ajuda demais. Está à minha frente aqui. Você está com problema? Não tem isso, né? Não há possibilidade. Ok. Mas pega a tua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, 2 versículos, 50 e 51. Nós vamos estar lendo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 50 e 51. Glória a Deus. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e feriu os filisteus e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre os filisteus, e tomando a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Pai, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui. O teu Espírito tenha toda a liberdade para agir, trabalhar, mover e fazer como o Senhor quer. Peço a tua ajuda, a tua força, a tua graça e o teu direcionamento, para que o Senhor possa nos usar como o Senhor quer usar. Em nome de Jesus, amém. O que nós vamos estar conversando com vocês é sobre educando filhos para um destino vitorioso. E baseado dentro da história de Davi, usarmos aqui alguns exemplos muito oportunos, porque eu tenho esse assunto não simplesmente como importante, mas de extrema importância dentro de um relacionamento de pais com filhos. Isso é de extrema importância e urgência para nós podermos estar refletindo, conversando, analisando e colocando em prática algumas questões, algumas coisas muito importantes. Nós temos aqui um bom andamento nesse trabalho, porque nós temos uma liderança muito bem focada
e muito bem estruturada, concernente a envolvimento, desde o departamento infantil, trabalho de crianças. Cris, Rayane, todos os professores e professoras têm feito um excelente trabalho dentro da instrução e da orientação com as crianças do ministério. E criança não vem para cá para brincar, não. Porque brincar você leva para o parque, elas vêm para ouvir Bíblia, ser ensinada e ser instruída. E os professores têm feito isso com muita maestria e trazido ou ensinado de forma muito bem aplicável. E daí partiu, nós temos adolescentes, um casal muito decente, Jonathan, Tayla, que tem feito um belíssimo trabalho e acompanhado os nossos adolescentes. E tem também aqui, não é brincadeira, é Bíblia, é ensinamento, é instrução, é orientação. Aí nós temos a juventude, né? Michele e Clyde, também empenhados, dedicados para ensinar, orientar a nossa juventude. Então só esses 3 primeiros departamentos, sem falar da sequência. Nós temos aí líderes de formação expansiva dentro do ministério. Mas esses 3 principais, que lidam diretamente com seus filhos, com as crianças, com as adolescentes e com os jovens. Isso é muito importante, porque eu tenho visto e nós temos procurado a nos esforçar e nos dedicar ao máximo para que nós possamos oferecer o melhor. O papel da igreja tem sido muito importante dentro dessa ajuda que a igreja pode dar, pode realizar em prol das crianças, dos seus filhos, que participam e que estão assíduos ou deveriam estar participantes dentro de cada etapa e de cada área de ministério aqui estabelecido. Mas o papel da igreja é importante. Nós temos esforçado, os líderes têm esforçado, todos têm dedicado para fazer o melhor. Mas é insubstituível a posição do pai e da mãe em relação ao seu filho. Principal responsável para desenvolver matadores de gigantes, fazer essas crianças matadores de gigantes, está cabível totalmente a responsabilidade primordial ao pai e à mãe, porque é a partir do lar, é a partir da criação, é a partir do relacionamento pais e filhos que essa criança ela vai ser formada, ela vai ser trabalhada, ela vai ser estruturada, para que isso possa levar ela a um desenvolvimento no crescimento, na conduta, no procedimento dela, passo após passo. Mas a responsabilidade, até dada por Deus, não é que o pai é dono, o pai é apenas administrador dos filhos, porque os filhos é do Senhor. E todo filho está sob a responsabilidade do pai e da mãe para ter o cuidado necessário e o acompanhamento necessário. Porque esses filhos, eles são do Senhor. Então, esse objetivo de orientar, dos pais orientar, dos pais poder trabalhar os filhos, compreende que a formação dos filhos não se limita à proteção do presente, não é só uma visão do momento, do presente. A preparação e a estrutura que esses pais precisam dar, ensinar, instruir, orientar para esses filhos, tem que levar eles para viverem um propósito. E esse propósito não se resume a um momento, a um tempo, mas para toda a vida, porque esse propósito é o propósito de Deus para a vida dos filhos. E esse papel de poder trabalhar isso
cabível aos pais, de poder formar isso, para que esses filhos possam se tornar guerreiros, vencedores, em cada etapa da vida, e para que eles venham viver o propósito de Deus. Pai e mãe, essa é a nossa grande responsabilidade. Nós temos muitos meios de ajuda, mas nada tira do pai e da mãe a responsabilidade de formar esses guerreiros, de preparar esses matadores de gigantes, esses homens e essas mulheres que vão marcar a sua geração. Mas tudo gira em torno do relacionamento pai, mãe com seus filhos, porque aí está sendo formado, está sendo despertado esse propósito de Deus. Interessante que Davi, ele não nasceu pronto para enfrentar Golias. Não. Ele foi preparado. Ele foi forjado. Porque antes de chegar ao campo de batalha, Deus havia trabalhado Davi no campo, porque ele estava cuidando das ovelhas. Deus estava trabalhando Davi na família dele. Deus estava trabalhando Davi nas experiências que ele estava tendo. Tudo isso estava sendo uma lição de aprendizado para um garoto que estava sendo formado, queria ser colocado diante de um gigante para uma batalha. Mas tudo isso gira em torno de uma formação, de uma preparação. Com isso, a nossa grande responsabilidade, pais. Precisamos preparar filhos. E os nossos filhos não é para ser preparados simplesmente para circunstâncias. Mas os nossos filhos, homens e mulheres capazes de enfrentar gigantes, que vão cumprir o destino e a vontade de Deus. Então os nossos filhos não estão sendo formados simplesmente para algumas circunstâncias, mas eles estão sendo formados, preparados para cumprir algo muito maior, muito mais especial, que é o destino deles em Deus. E quem vai trabalhar isso? Quem vai formar isso? Quem vai inculcar isso nos filhos? São os pais. Essa é a grande responsabilidade que temos. E dentro desse educar filhos para um destino vitorioso, tudo começa primeiro com os pais. Supere seus traumas familiares. Pais precisam ser curados para curar seus filhos. Porque nenhum pai que vive de traumas, ressentimentos e do passado consegue curar no presente. Então tem que superar os traumas familiares. Salmo 147:3 diz que sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas, ou seja, sare as suas feridas. Pais feridos, cheios de ressentimento, de mágoas, eles podem, até mesmo sem perceber, transferir suas dores para os seus filhos, porque ele ainda não foi curado, porque ele tem os seus medos, ele tem as suas rejeições, palavras negativas que ele ouviu no decorrer da vida, ausência emocional e padrões familiares precisam ser tratados. Olha para você ver, são pais que passaram por traumas na vida, quem sabe na infância,
no decorrer da caminhada, no decorrer da vida, que hoje constituiu uma família. Só que para essa família, para esses filhos e para essa geração que está sendo criada e que está sendo formada, precisa que pais sejam curados. Porque os filhos precisam ser ministrados. E é impossível os filhos serem ministrados com pais que estejam feridos, cheios de traumas, cheios de ressentimentos. Porque automaticamente, na maioria das vezes, isso vai ser transferido para os filhos. Eu quero crer que nesta oportunidade Deus nos trouxe aqui. E se tiver algum pai aqui que precisa ser curado, Deus te trouxe aqui para você ser sarado. Porque você precisa ministrar cura na sua casa. E você só vai poder ministrar cura na sua casa se você estiver sarado. Seus filhos precisam de você. E Deus quer realizar algo muito forte no seu coração. Em 1 Samuel 16, 10 a 13, vemos que Davi conheceu rejeição dentro da sua própria casa, onde os seus irmãos é chamado para ser apresentado, e Davi fica esquecido. Ele não é lembrado pelo seu pai, porque os seus irmãos tinham aparência de guerreiro, e Davi não. Agora, a rejeição que Davi sofreu não determinou o destino que Deus tinha para ele. Ele poderia ser o filho mais frustrado da casa. Esqueceram de mim, me abandonaram. Isso poderia ser um trauma, um ressentimento, que poderia trazer sequelas em todo o processo da vida dele. Mas, no entanto, ele determinou o destino que Deus tinha para ele. Pais, nós precisamos entender: aquilo que você recebeu da sua família não precisa ser aquilo que você vai transmitir para os seus filhos. Porque eu posso estar lidando aqui com pais que ninguém conhece a sua história, ninguém conhece o seu passado. Você teve uma infância triste, você foi rejeitado, quem sabe abusado, quem sabe não teve o amor e o carinho e a atenção, quem sabe nem conheceu o seu pai, quem sabe foi abandonado pela sua mãe. Pode ser. Quantos ressentimentos, quantas lembranças ruins que muitas vezes você tem, porque a sua infância não foi nada boa, o relacionamento familiar que você teve não foi nada bom. Mas você decidiu, a partir de um encontro que você teve com Deus, que o relacionamento seu com seus filhos seriam diferentes. Você pode ter sido o filho mais rejeitado, você pode ter sido o filho mais abandonado, você pode ter sido aquele filho esquecido, você pode ter tido os maiores traumas, decepções na sua caminhada e na sua vida. Mas hoje você tem Deus, você tem os princípios de Deus na sua vida, e você decidiu que a história dos teus filhos vão ser diferente. Você vai amar porque você não foi amado, você vai dar atenção porque você não teve atenção, você vai abraçar e vai beijar os seus filhos porque você nunca foi abraçado e nunca recebeu um beijo, nem da sua mãe nem do seu pai, e nunca ouviu uma palavra: filho, eu te amo.
E hoje você tem a oportunidade de agir totalmente diferente, porque você não vai aplicar para os teus filhos aquilo que você viveu na sua família e no relacionamento com pessoas que te feriram, que te machucaram, que trouxeram ressentimentos, mágoas e tantas coisas ruins na sua história. Você decidiu: eu vou ser um pai diferente, eu vou amar, eu vou ter uma família abençoada, a minha família vai ser diferenciada. Então, pais, não transfira as suas frustrações para seus filhos. Não faça isso. Você vai agir diferente. Não deu certo para mim em muitas áreas da minha vida, mas vai dar certo para os meus filhos. Os meus filhos são abençoados. Não use os seus filhos para compensar aquilo que você não viveu. Não faça isso. Talvez você não conseguiu realizar algo, e agora você quer que aquilo que foi frustrado em você, você quer aplicar isso para que aconteça no teu filho. Eu sonhei ser um advogado, não fui, mas meu filho vai ser. Você está tentando transmitir para o seu filho um sonho que era seu e que foi frustrado. Rompa ciclos familiares destrutivos. Tudo aquilo que é destrutivo, rompa tudo isso. Filhos não precisam herdar nossas feridas, não. Eu não vou transferir isso para os meus filhos, meus ressentimentos, as minhas mágoas. Eu sofri, eu passei isso, e esse menino também tem que passar. Não, você vai agir diferente. A vida que você não teve, que você não pôde, hoje Deus está te dando condições para você poder abençoar os seus filhos. Não querendo realizar um sonho pessoal, mas deixando com que, como agente de Deus na sua casa, transferindo um projeto e que a vontade de Deus seja liberada e manifestada na vida dos seus filhos. Eu tenho um exemplo do meu irmão, que ele, desde quando o menino dele nasceu, ele falava: meu filho vai ser um jogador de futebol. Você conhece ele, Rogério? Eu falei com meu sobrinho essa semana, fez 18 anos. Sabe o que ele é hoje? Barbeiro, corta cabelo. Ele pegava esse menino, levava para a escolinha de futebol, pagava a aula de futebol para ele, corria dele para um lado para o outro, levava para a escola, levava para outro, e queria realizar no filho dele aquilo que ele queria ser, que era o sonho dele. Eu não realizei meu sonho, você vai realizar. E aí ele pegava o menino eu não queria, mas vamos para a escolinha, vamos treinar futebol, vamos, você tem que ser jogador de futebol. E o menino terou 15, agora 16 anos, falei: não, eu quero outra coisa, futebol, isso não é o que eu quero. Então muitas vezes nós estamos querendo transmitir para os filhos aquilo que nós não conseguimos para nós, mas os projetos de Deus na vida deles são diferentes. Deus tem algo diferente na vida dos nossos filhos. Outro ponto importante: treine o coração dos seus filhos. O que Provérbios 22:6 diz? Provérbios 22:6. Vai lançar aqui? Instrua a criança no caminho em que deve andar. Guarda isso aqui: no caminho em que deve. Não é no caminho que eu quero que ela ande, não é no caminho que eu tenho para ela, é no caminho que ela deva andar. Então tem um caminho que a criança deva andar, e esse caminho não é determinado pelo pai, é pelos princípios de Deus, da palavra de Deus. É no caminho do Senhor, é pegar nas mãos e ensinar. É uma experiência que esse filho vai ter, porque o pai está ensinando, o pai está instruindo, o pai está dando orientações. E olha, esse filho nunca vai esquecer do que o pai tem ensinado. Eu fiz um trabalho no presídio em Goiás, eu participei de alguns
momentos lá e visitar alguns presos lá, é Aparecida de Goiânia. Quem é de Goiânia conhece lá. E incrível. Parece que é uma área de profetas e discípulos. É Eliseu, é Elias, é Paulo, é Pedro. O nome dos caras é tudo isso. Agora o impressionante é quando você conversa com eles. Sabe o que eles falam para você? Eu estou aqui por desobediência, porque o meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou, o meu avô me ensinou, a minha avó me ensinou, mas eu desobedeci, e por isso eu estou aqui. Olha só que coisa extraordinária. A criança, o seu filho instruído dentro da sua casa, dentro dos princípios de Deus, não é o seu, tá? É o de Deus para ele. Ele nunca vai esquecer. Por mais que ele decida ir por um caminho errado, ele vai lembrar: meu pai, minha mãe me ensinou. Me ensinou. Antes de Davi enfrentar Golias, publicamente ele já havia desenvolvido coragem, responsabilidade e também uma fé particular. Ele havia desenvolvido isso havia sido trabalhado em Davi. Os nossos filhos precisam desenvolver uma experiência com Deus. Os nossos filhos precisam ser treinados, ensinados, instruídos. Mas vai chegar um momento que ele não vai mais dizer o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, porque até então eles falam assim: é o Deus da minha mãe, é o Deus do meu pai, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Mas vai chegar um tempo, dentro do ensinamento, da instrução que os pais estão dando, dentro do princípio correto de Deus, que o teu filho vai dizer: o meu Deus, porque você está ensinando o caminho correto. Eles vão adquirir as suas próprias experiências, e essas experiências vão levar eles a ter uma profundidade, um relacionamento com Deus, porque você está treinando o coração dos teus filhos. O campo foi a escola, né? Antes de Davi chegar no palácio. E os pais não devem preparar somente os filhos para ganhar dinheiro, estudar ou ter uma profissão. Porque às vezes nós queremos preparar os filhos para a vida, para ter uma boa profissão, para ganhar muito dinheiro. Nós precisamos atentar para essa palavra aqui. Tudo isso é bom. E tudo isso Deus vai proporcionar para os nossos filhos, porque os nossos filhos vão ser abençoados, prósperos, vão entrar em lugares que nós não entramos, vão assumir posições nessa nação que nós não assumimos. Eles vão ser muito abençoados. Mas o que nós ensinamos aos filhos é honrar a Deus. Pai tem que ensinar o filho a honrar a Deus. Pai tem que ensinar o filho a assumir responsabilidades. Pai tem que ensinar o filho a cumprir a palavra, a lidar com frustrações, pedir perdão, perseverar e servir com confiança a Deus. Deus quer colocar e vai colocar coisas grandes na vida e nas mãos dos nossos filhos. Mas nós, pais, precisamos desenvolver, trabalhar o coração dos nossos filhos, para que eles possam entender que o mais importante na vida deles é honrar a Deus. Aonde eles estiverem, aonde Deus os colocar, eles vão honrar a Deus. E tudo mais vai acontecer, tudo de bom vai acontecer, tudo de bom vai se manifestar. Essa geração precisa desenvolver, precisa crescer. Filhos precisam ter experiências com Deus.
Desenvolva saúde na comunicação, educando filhos para um destino vitorioso. Nós precisamos desenvolver uma boa saúde na comunicação. Efésios 4:29. Não pode sair da sua boca nenhuma palavra torpe, né? Mas só a que for boa para promover a edificação. Portanto, isso é forte, porque palavras podem construir ou destruir a identidade de uma criança. Aquilo que você libera para o seu filho pode ser marcante para o desenvolvimento e o crescimento dele, mas uma palavra maldita pode marcar também a mente e o coração dele por toda a vida. Quantos adultos hoje são feridos e machucados e não conseguem às vezes desenvolver muito, porque ouviu tantas palavras malditas e não foi liberto disso, porque os pais, um responsável, um ente querido, às vezes liberou muitas palavras. Você não vai dar em nada, você não pode, você não vai conseguir. E aquilo se alimentou tanto que essa pessoa hoje, na sua fase adulta, quando vai fazer algo, essas palavras tão malditas vêm na mente dele, ele se sente incapaz de realizar algo maior. Ele paralisa tudo, porque essa maldita palavra liberada continua maquinando na mente e no coração. Se tem alguém aqui que foi bloqueado por uma palavra maldita, seja por quem foi, por um pai, pela mãe, pelo ente querido, por um líder, eu quero em nome de Jesus declarar que nesta noite você veio aqui para ser curado. Essa maldição não vai mais te acompanhar. Jesus chegou na sua vida para te libertar, para te transformar, para que você possa então curar, porque só é possível curar se você estiver curado. Tem que estar curado para você liberar a cura. E quantas pais e mães que liberam tantas palavras pesadas para os seus filhos. Cuidado, porque essas palavras, elas constroem, mas elas também destroem a identidade. Em 1 Samuel 17:28, aqui nós temos uma referência, quando Davi decide enfrentar Golias, o seu irmão Eliabe acusou e questionou a sua intenção. Isso poderia ter paralisado Davi, bloqueado Davi, mas Davi precisou aprender a não permitir que aquela voz definisse quem ele era. E com isso eu reforço, pais, precisamos ser a voz de encorajamento dentro da nossa casa. Se tem uma voz profética que tem que ecoar dentro da nossa casa, é a voz profética do pai e da mãe, porque isso tem um efeito muito poderoso na vida do filho, na história do filho, na caminhada do filho. Corrigir sem humilhar, que significa pais precisam ser a voz encorajadora dentro da casa. Isso significa que a gente tem que corrigir sem humilhar. Não precisa humilhar os nossos filhos para corrigir eles, não. Podemos corrigir eles sem humilhar eles. Disciplinar sem destruir a identidade. Tem que ter ordem, tem que ter disciplina, mas sem destruir a identidade da criança. Estabelecer limites sem retirar o amor. Por quê? Eu não posso corrigir, eu não posso disciplinar, porque senão eu não amo.
Aí que ama. Quem ama disciplina, quem ama corrige. E essas crianças precisam ser disciplinadas e precisam ser corrigidas. E quem é que faz isso? É os pais, com amor. Você não tem que espancar seu filho não, mas você tem que corrigir seu filho. Se precisar de umas palmadas, tem que dar. Se precisar de uma varinha, tem que usar. Para correção. Porque isso vai gerar no seu filho princípios de disciplina. Hoje tem filhos que menino mal está andando, mas faz o que quer. Não pode, você está atrapalhando a formação, a disciplina na vida do seu filho. É o pai e a mãe que corrige, que disciplina. Não é a escola, não é a igreja, é o pai e a mãe. E como eu agradeço meu pai e minha mãe pelas palmadas que eu levei. E que palmadas, hein? Vocês conhecem a vara de Amora? Ah, vocês mais novos aqui não conhecem não, né? Eu sei que não. Essa turminha Nutella aí é uma pantufa, né? Os pais pegam a pantufinha e... Não, gente. Era uma vara de Amora que a miserável não quebrava, torcia, mas não quebrava de jeito nenhum. E o trem ardia. Mas deixa eu falar para você. Tinha dia que eu ficava com vontade que meu pai morresse da raiva. Mas depois eu entendi que aquelas correções, que aquelas disciplinas valeu a pena, porque trabalhou em mim um caráter, um posicionamento correto e me fez de mim uma pessoa disciplinada. Agora pais que não corrigem filhos vão criar meninos indisciplinados, menino que não respeita. Se não respeita nem o pai nem a mãe, vai respeitar a professora, vai respeitar pastor, vai respeitar líder. Se nem o pai e a mãe ele respeita, o que é isso? Falta de disciplina, de correção. O pai precisa disciplinar, sentar com seu filho, conversar. E se for preciso, umas palmadinhas, não mata ninguém não. Os meninos, as crianças, escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Essa geração mais nova, menino não faz o que quer não. Menino faz o que o pai e a mãe determina. Não tem vontade própria não. Ele está sob os seus cuidados. É você que tem que pôr norma. É você que tem que disciplinar os seus filhos. Porque amanhã ele não vai te envergonhar. Você vai sentir prazer. Que bom. Quando nós temos crianças educadas, é porque são disciplinadas. Trata bem o pai e a mãe, vai tratar bem todos. Porque tem disciplina, tem ensinamento, tem ordem. Não faz o que quer. Não dá birrinha. Se der birrinha, menino tem que fazer o que o pai e a mãe determinam. Desculpa, mas hoje a criançada faz o que quer. Tadinho do bichinho. Tadinho. Desculpa, mas amanhã vai virar um bicho mesmo. E você não vai ter mais controle sobre ele não. Porque faltou uma disciplina. E desculpa que hoje se culpa muito. É os tempos que nós estamos. É a escola que traz tanto. Espera aí. Os princípios de Deus mudaram? Os ensinamentos de Deus mudaram? Eles são o mesmo. Ontem, hoje e vai ser para sempre. O que está faltando é posicionamento, disciplina dos pais e um posicionamento para ensinar, instruir, orientar, para que esse menino possa se posicionar. Ele vai ter um posicionamento correto diante de Deus e diante da sociedade. Tá? Troque muitas vezes palavras que você diz. Você nunca faz nada direito. Em vez de você falar isso para o seu filho, diga para ele: isso precisa ser corrigido. Vou ajudá-lo. Ajuda ele dentro de uma correção, de uma disciplina. Vai ser bom. Você é fraco. Não fale isso para o seu filho não. Você tem que dizer para ele: você pode aprender a crescer. Você vai crescer, você vai desenvolver.
outra palavra, você não vai conseguir. Pai, diga para o seu filho: nós estamos juntos, conta comigo, você vai conseguir. Isso vai fazer uma diferença extraordinária. Exponha seus filhos ao sobrenatural. Salmo 78:4. Davi, aqui em 1 Samuel 17, 34 a 37, se quiser lançar lá, por favor. Davi aprendeu a reconhecer a ação de Deus em sua própria história. Porque aqui nós temos em 1 Samuel 17, 34 a 37, quando Saul questionou sua capacidade de enfrentar Golias, Davi contou como Deus havia lhe dado vitória contra o leão e contra o urso. Olha que extraordinário. Ele havia tido experiências. Meu Deus, leva os nossos filhos a terem experiências. Que os nossos filhos possam ser guerreiros, que enfrente o urso, que enfrente leão e que vençam. Porque quando chegar Golias, eles estão preparados para a batalha, porque ele tem um pai e uma mãe que trabalha isso, que aplica isso e que leva os seus filhos a desenvolver um relacionamento com Deus. Quando chegar o tempo, Davi tinha memórias de fé, né? No momento oportuno ele diz: eu matei um leão, eu matei um urso. Quais experiências que os nossos filhos têm? Quais experiências que nós estamos contando para os nossos filhos que Deus fez na nossa vida? Nós estamos testemunhando isso para os nossos filhos? Eu tenho contado os testemunhos, os milagres que Deus tem feito? Eu tenho orado com eles? Eu tenho ensinado eles a agradecer por aquilo que Deus tem proporcionado e que eu tenho recebido? Sabe o que acontece? Principalmente nós aqui, obreiros, não digo generalizando, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos que Deus não é apenas uma doutrina aprendida na igreja, mas que o Deus que nós servimos é um Deus que fala, é um Deus que responde, é um Deus que consola, que orienta e que sustenta. Você precisa ensinar que o seu filho não vai ficar o tempo todo debaixo da sua guarda. Você não vai conseguir 24 horas ficar focando no seu filho. Qual que é o papel? Ensinar, preparar para que eles venham para o campo de batalha e possa vencer as lutas. Meu filho vai para a faculdade, eu estou preocupado, estou com medo do meu filho desviar. Ei, espera aí. Você precisa ministrar na vida do teu filho o caminho. Fica tranquilo, porque ele bem instruído, bem ensinado, ninguém vai tirar ele do foco, não. Ele vai enfrentar as lutas, ele vai enfrentar os leões, os ursos. Ele vai dizer: vou em frente, porque o meu pai e a minha mãe me ensinam. E agora eles vão ter que viver, experimentar as próprias lutas e experiências dele. Ei, filhão, comer o tempo todo debaixo da guarda, não. Você vai ter que ter suas experiências com Deus. Papai, mamãe, ora por mim. Marmanjão, você não está orando, não? Chegou o tempo de você se prostrar diante de Deus. Chegou o tempo de você ter experiências com Deus, porque a vida toda o teu pai está te ensinando. Ele vai continuar, ele está do teu lado, mas você precisa ter algumas experiências. Deus quer levar crianças, adolescentes, jovens a uma experiência. Pais também precisa ajudar, porque chega um certo momento que o filho tem que dar uns passos sozinho. Qual que é o papel meu? Ensinar, instruir, orientar, porque eu vou ficar tranquilo.
Agora, a minha mentalidade é que os filhos precisam ter experiências. Eles precisam criar suas memórias espirituais. Porque eles vão recordar de quando eles tiveram a oportunidade de enfrentar os seus próprios gigantes, os seus próprios desafios. E o pai precisa preparar essa geração. Eu digo o seguinte, sempre falo isso aqui, reforço: eu não aceito, porque alguns dizem que essa é a pior geração que tem. Pode ser a geração lá de fora, mas a geração das minhas filhas são as melhores. Eu acredito que você também está comigo, porque os seus filhos não são os piores, seus filhos são os melhores. Seus filhos são os melhores. Descubra e conduza seus filhos no destino deles, porque eles têm que descobrir qual é esse destino. Tentaram fazer de Davi uma cópia de Saul. Davi não foi chamado para ser uma cópia de Saul. Quando Saul tentou colocar sua armadura em Davi, Davi percebeu que aquilo não era para ele, não servia para ele. 1 Samuel 17, 38, 39. Olhando para isso aqui, isso ensina algo importante, né? Aos pais. Não tente transferir para o seu filho que ele seja uma cópia sua. O filho, ele pode ter uma personalidade diferente, talentos diferentes, interesses diferentes e uma vocação diferente. Agora, o papel dos pais é ajudar a criança a descobrir seus dons, sua responsabilidade, suas habilidades e seus valores. Glória a Deus. É esse o papel do pai. Não é querer fazer um robozinho do filhinho, não. Quem diz que as minhas filhas têm que ser pastora como eu sou pastor? Se Deus proporciona, se esse for o propósito de Deus na vida delas, glória a Deus. Mas se Deus quiser, a Sofia é ginástica, né? A Sofia gosta de ficar pulando, saltando, dando piroleta, e ela gosta de ginástica, faz ginástica. Ela pode ser uma grande ginasta. E lá onde ela está, ela pode ser uma grande influenciadora do Evangelho, no lugar que ela está. Mas se Deus quiser que ela seja uma pastora, ela vai ser. Não é? A Valéria gosta de moda, né? Então, dentro da área que Deus direcionou os nossos filhos, eles vão ser abençoados. Se é no futebol, viu, Francisco? Deus vai usar o Bernardo lá como um atleta de Cristo. Agora eu quero declarar, e partindo aqui para já finalizar, os nossos filhos vão assumir posições que nós não teríamos condições de assumir nesse país, eu estou dizendo nessa nação. Nossos filhos vão entrar em locais que nós não teríamos condições de entrar. Eles vão assumir posições que nós não teríamos condições de assumir. Eles vão sentar na mesa de grandes autoridades dessa nação. Eles vão ser voz de Deus lá no Parlamento Europeu, viu, Chloe? Ministra do Parlamento Europeu. Porque um dia ela falou isso, que ela queria ser ministra. E é bom ouvir isso das crianças. E se você quiser, você vai chegar lá, Chloe. Você vai representar o povo de Deus lá dentro do Parlamento Europeu. Nossos filhos vão ser os melhores. Muito melhor do que nós, vão muito além do que nós. Eu quero declarar isso sobre essa geração, sobre os meus filhos, seus filhos. Deus tem o melhor para os nossos filhos nesta geração.
não é uma geração de derrotado e fracassado. Isso pode acontecer lá fora, mas na nossa geração é uma geração de jovens, adolescentes abençoados, em nome de Jesus. Interaja com a comunidade da fé. Você vai ver Davi, ele fazia parte de uma família e de uma comunidade. Os nossos filhos precisam se envolver também com a atividade da igreja. Isso é muito importante. Ver os nossos filhos aqui, participando do ministério infantil, adolescentes, jovens, integrados dentro da comunidade, fazendo parte dos trabalhos, pulando aqui, dançando. Estamos integrando os nossos filhos para o envolvimento do trabalho e da obra de Deus. A igreja nunca substitui os pais, mas os pais também nunca devem substituir a comunidade, porque isso aí vai ser uma integração extraordinária, porque os nossos filhos precisam disso, precisam se envolver, participar, sentir importantes para servir, porque o papel principal é esse, não é para se apresentar, é para servir, dizer, olha, eu estou à disposição para servir. Que bom ver os nossos filhos envolvidos na obra de Deus, que bom, que coisa extraordinária. Precisamos ver essa moçada integrando. E para finalizar, ensine seus filhos sobre batalha espiritual. Efésios 6:12. Davi, diante de Golias, ele entendeu que Golias era mais do que um homem ameaçando Israel. Golias estava afrontando o povo de Deus. E aí 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Qual que foi a declaração? Porque isso aqui revela a sua perspectiva espiritual. Ele diz o seguinte: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha só, ele tinha uma experiência com o Senhor dos Exércitos. Os nossos filhos estão sendo levados a uma dimensão de guerra e de batalha espiritual, aonde eles vão agora lutar as suas próprias guerras e batalhas, porque os pais estão ensinando os filhos a derrotar gigante. E diante de Golias ele vai dizer: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Os nossos filhos têm experiência de batalha com Deus, porque primeiro eles viveram essa experiência com seus pais, e agora eles estão tendo as suas próprias experiências. Ensine-os a conhecer a palavra. Desenvolva nos teus filhos vida de oração, discernimento, porque eles precisam discernir o bem e precisam discernir o mal. Resistir às tentações, escolher boas companhias, permanecer firme na fé. Fica de pé, por favor. Efésios 6, 10 a 18. Isso aqui é um posicionamento, uma firmeza espiritual. O objetivo, gente, não é criar filhos que nunca enfrentem gigantes. É criar filhos que, quando encontrarem um gigante, eles vão saber em quem confiar. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E eu declaro: a minha família é do Senhor Jesus. Os seus filhos são do Senhor Jesus. E eu quero orar com você. Aí aonde você está mesmo. Talvez tenha pessoas adultas aqui. Quem
sabe até pais, que até hoje carregam algo no seu coração. Tem coisas que ninguém sabe, só você e Deus. O pai não sabe, a mãe não sabe. Mas quem sabe você foi ferido, foi machucado, e isso no longo dos anos tem atrapalhado você. Dentro de um relacionamento conjugal, dentro de um relacionamento com seus filhos. Eu tratei de um caso que a mulher, ela não conseguia se relacionar com o marido porque ela via no homem a figura do pai, que foi maltratada, foi abusada pelo pai. Quando ela ia se relacionar com o marido, ela vinha lembranças na cabeça dela de tudo aquilo que aconteceu, que ela desprezava e enojava o marido por causa de lembranças do passado, de mágoas, feridas e ressentimentos que ela tinha. Isso estava atrapalhando ela de viver um relacionamento no seu presente com o seu cônjuge. Pode ser que existem pessoas que têm guardado tantas coisas, que você precisa ser curado, porque você precisa curar. Você precisa ministrar na sua casa, você precisa ministrar na sua família, mas primeiro você precisa ser curado. É uma oportunidade para você abrir teu coração, para que Deus possa te visitar, e que nada do passado venha a ser uma prisão para você no presente, que você possa começar a ter uma visão do futuro, do que Deus tem para você, do que Deus tem para a sua família, do que Deus tem para os seus filhos. Mas essa obra precisa começar na vida dos pais. Deuteronômio 6, capítulo 6 e versículo 5 a partir. A palavra precisa estar primeiro no coração do pai, e depois ele vai transferir isso para a mente dos filhos. Mas primeiro tem que estar em você. Você precisa de uma visitação especial de Deus aqui agora, jogar tudo para fora que até agora são lembranças, são pensamentos, são rancores, são mágoas, são ressentimentos, que te traz lembranças tão ruins que você não consegue viver em paz com seu cônjuge, com seus filhos e tantas coisas. Mas Deus é poderoso, e Ele está aqui. E aí onde você está, Ele vai te visitar. Se você quiser vir diante desse altar e ajoelhar aqui, fique à vontade. Fique à vontade. Mas eu creio no poder de Deus. Há coisas extraordinárias que Deus começa hoje a realizar, dentro do contexto da sua vida e da história da sua casa e na história dos teus filhos. Que não é o diabo que vai impedir, que não são os ressentimentos e as mágoas que vão bloquear, porque você entende e decide hoje abrir teu coração, jogar tudo para fora e dizer: Deus, limpa meu coração. E você vai começar a compartilhar lembranças boas, sentado na mesa, pelo caminho, aonde você estiver com seus filhos. Vocês vão começar a testemunhar de coisas extraordinárias que Deus fez e que Deus está fazendo, e que você tem fé que Deus vai fazer. Mas há um tempo extraordinário de Deus, e eu quero, como líder espiritual, como pastor desse rebanho, eu quero declarar sobre famílias aqui um mover extraordinário de Deus. Famílias curadas, pai, mãe, filhos curados, casamentos curados, relacionamentos curados, corações sarados, pelo poder do nome de Jesus. Se você entende que Deus está falando fortemente com você, abra teu coração, feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Deus está dando estratégias aqui para a paz.
Os nossos filhos não são para perdição. Os nossos filhos são para salvação. E eu quero, Deus, diante desta palavra, abençoar essa casa, abençoar essa família, liberar sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher, uma cura nas áreas emocionais, sentimental, espiritual. Visita agora, Pai. Sare os relacionamentos dos pais para com os filhos. Sare esse relacionamento conjugal. Oh Senhor, esta casa, esta família é do Senhor. E nós declaramos um momento de restauração e de cura. Nenhuma lembrança maldita vai perturbar mais a mente deste homem e dessa mulher. Eu libero e profetizo cura. Sare essa alma, sare esse espírito, cure essa mente. Traumas, ressentimentos, amarguras, nós declaramos em áreas íntimas e específicas deste coração uma palavra de cura, uma palavra de restauração e de mudança. Sinta abraçado, sinta amado. Como é bom sentir a presença de Deus. Saber que o Espírito de Deus tem liberdade aqui e está movendo, está trabalhando, está trazendo uma dimensão diferente para a mente de pessoas. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela obra do Senhor, pelo trabalhar do Senhor, pelo mover do Senhor, que flui, que acontece, que age. Essa pessoa abre o coração diante de Ti, áreas que só o Senhor sabe e que só o Senhor conhece. Mas esse homem e essa mulher abrem o coração porque eles precisam ser curados, e eles estão sendo curados. E eles vão continuar sendo bênção na tua casa, ministrando sobre os teus filhos. Eu declaro, Senhor, famílias fortes, estruturadas, equilibradas. Não temos famílias perfeitas, Deus, mas queremos famílias equilibradas, que possam enfrentar, lidar com as circunstâncias, com os problemas, não se prostrando diante do gigante. Tanto os pais como os filhos enfrentar e vencer os desafios. Em nome de Jesus, que a bênção do Eterno seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.